Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol, que já encontrou as atelas, mas ainda não encontrou a mão do rei. Meu pai, mas pera que agora eu tenho que sintonizar que eu não entendi, mas tudo bem. Tá, eu te explico esse capítulo depois, ele é complexo mesmo, vamos lá. E você acabou de arrebentar com a minha... Eu acho que mas... Que pena, né? Exatamente por isso que eu fiquei assim, porque ele acabou todo mundo vai nas atelas, gente. Eu falei, nossa, nunca ninguém vai lembrar disso. Eu ia falar que eu tô com o Paulinho, que ele pode usar telas aqui em casa porque ele é o rei de casa. Ai, caramba, Tá velho. Não, vamos ter que gravar de novo. Já era. Nossa, A gente pode fazer a mesma piada todo mundo. Não, você não falou que você é rápida pra pensar? Então vai lá. então. Até chegar em mim eu já ando. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com Tan. E Tan, contemplas uma mulher. Contemplas uma mulher? Oh. Ninguém lembra do livro, gente. Vamos marcar pra outros gente, dias. a gente leu o livro. Pai amado do verbo contemplar. Mas esse é o negócio de gravar junto com outra série, né? É. Olá, eu sou o Tan. Eu estou aqui com a Adriana, que se trabalhasse nas casas de cura, elas com certeza não só ia ter a Folha do Rei, como ia saber que ela se chama Atleia. Olha, Atleas, isso é verdade. Ó, eu vou falar que eu já joguei RPG e o meu personagem era uma druida que era a única que manejava atelas. Ó, que manejava atelas. E eu salvei o Paulinho, que era um orc ainda nesse RPG, viu? Muito bem, vamos lá, segue o jogo. Segue o jogo. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que vem, meu rei, retorna. Maranata Paulinho, é isso, né? Ele estragou com a minha abertura. Mas ficou bom, ficou legal. Gente, parece que tá todo mundo bêbado nesse episódio, né? O que tá. aconteceu? A gente tava bebendo na taverna lá. Eu acho que a gente tá embriagado de tanto Tolkien nesses últimos dias, tanto Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E nós estamos aqui para continuar a nossa jornada pela Terra-média. Continuando com os livros do Senhor dos Anéis, a gente tem dividido em muitas partes, né? A ideia era ler os 3 livros e fazer 3 episódios. De repente, a gente decidiu fazer uma introdução pra ler Senhor dos Anéis. Não, a gente fez um episódio só sobre o Tom Bombadil, praticamente. Primeiro a gente fez uma introdução à literatura fantástica. Depois, o que você precisa saber antes de ler Senhor dos Anéis. Depois a gente fez o primeiro livro, A Sociedade do Anel, e resolveu dividir em 2. E a partir de então, estamos dividindo todos eles em 2. Esse é o livro 5. Já estamos ventilando a possibilidade de depois do livro 6 não se despedir completamente e ainda fazer um episódio sobre os apêndices. Olha isso. Porque a gente não quer se desapegar. Porque a gente tem que deixar claro aqui, gente, ó, todo mundo que tá ouvindo a gente é porque é gente que gosta de Tolkien, é gente que gosta dessa trilogia, que gosta de Senhor dos Anéis. Ou já gostava antes ou passou a gostar por causa da gente, né? E que é um orgulho. Provavelmente esta pessoa que está nos ouvindo também assistiu a série do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E aí, gente, pra você que ainda não ouviu o nosso podcast Anéis de Poder e não sabe, nos apêndices deste livro do Retorno do Rei tem muita informação lá, viu? Na verdade, tá riquíssimo. Foi onde a série foi baseada, então assim, vale muito toda essa leitura. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro 5, a primeira parte do Retorno do Rei, que é a terceira parte do Senhor dos Anéis. Que é a parte mais conhecida, que não tem o Sam e o Frodo, então você não vai encontrar o Sam e o Frodo de novo aqui. De novo. Tá? E a gente vai falar sobre tudo isso, a nossa experiência de leitura. Hoje sem o Guia Marino, sem o André, mas com essa equipe aqui rechonchuda. Né? Tchutchuquinha. Rechonchuda não, amor, rechonchuda. Muito bem, gente, olha aí, estamos de volta falando mais um pouquinho de Terra-média nesse livro que é a preparação pro grande finale, né? A gente vê, assim, um momento de
de transição, né? As coisas chegando, caminhando pro seu ápice, que é essa primeira parte do Retorno do Rei. A gente tinha terminado o livro passado, né, com Sam em busca de Frodo sendo preso lá dentro dos portões e Sam ficando lá de fora, aquela falta de esperança. De repente, começa o próximo livro e você se pergunta, cadê Sam e cadê Frodo, né? Não, a gente entra novo, nessa né? jornada aqui do livro 5 sem saber o que aconteceu de verdade com o Frodo. E no final, assim, a gente toma um susto, inclusive, né? A gente vai chegar até aí, né? É igual aquelas séries que a gente assiste, né? A gente começa a maratonar e tal. Aqui em casa a gente assiste geralmente um episódio por noite, né? Quando tem lançado tudo de uma vez. Assim, Tô nem falando dos Anéis de Poder, qualquer série, sei lá, Stranger Things. Sim. Aí no final daquele episódio acontece uma coisa assim muito chocante. E você fala assim, nossa, eu tenho que ver o começo do próximo episódio pra ver se essa pessoa morreu ou não, né? Você começa o próximo episódio, vai lá pro outro núcleo, começa a contar outra história. E fica lá. Quem fazia isso era o Lost, né? Fazia muito bem. Aí pega um flashback de outro personagem e tal. E o Tolkien já fazia isso, né? E constrói um segundo gancho ainda pra você, né? Aí você vai se perdendo nos ganchos. Mas a hora que vai fechando maravilhosamente, lindamente, é tão gostoso. Mas né? isso já tinha acontecido nas Duas Torres, né? Eu não fazia ideia de que isso se repetiria agora, no Retorno do Rei. Aí quando eu comecei a ler, eu falei, não. será que ele não vai misturar? Porque o filme nos engana, né? O Peter Jackson decidiu mesclar a história pra ficar interessante, claro. As coisas iam cortando de um núcleo pro outro, e eles iam acontecendo paralelamente e tal, e a emoção trazida pros filmes foi bem diferente do que a gente tem no livro. Mas sabe que eu gostei? Porque assim, aí o livro 5 inteiro é sobre essa história, né? Do restante do núcleo, que é de Minas Tirith até lá os Portões Negros. E aí depois o 6 vai falar sobre o outro lado, né? Do Frodo e que do vai Sam. voltar mais na história pra contar tudo o que aconteceu durante o tempo dessa primeira parte. Sim, inclusive a gente começa a ler o 5 aqui, não é na parte que terminou também do Frodo e do Sam. Então exato. Também a gente volta um pouquinho aqui. Então vai fazendo esse jogo. E até dentro desta primeira parte, existem retrocessos. Porque tem 2 núcleos sendo contados paralelamente, às vezes até 3 e tal, depende das circunstâncias. Aí você ouve uma corneta tocando ao fundo no capítulo 2, sei lá. Aí no capítulo 5 chega a história até o momento em que a corneta é tocada. É verdade. Mas, gente, olha, eu vou falar pra vocês, palmas pro Tolkien. Palmas, a gente reconhece seu valor, Tolkien. Porque, caramba, como ele consegue contar uma história tão grandiosa dessa, cheia de reviravolta, com vários núcleos, vários nomes de pessoas, e a gente consegue compreender tudo. A gente entende tudo. Quase. O Tolkien, Vai. ele fez um universo, né? Eu penso assim, no Tolkien e no George Lucas, eles criaram uma coisa muito maior do que eles imaginavam, né? E o Tolkien, não é cansativa a narrativa dele, você não fica, ai meu Deus, tá bom, vai, não. Pelo contrário, você vai ficando ali na expectativa. A história tá putz, sempre caminhando, né? Exatamente. E isso eu acho que é, assim, valoroso. Eu acho que é por isso que ele tá tão na moda, no sentido de que mais e mais pessoas conhecem e gostam da narrativa dele, né? A nossa geração acho que tá mais preparada, né? Ou essa geração de agora talvez esteja mais preparada para essa dinâmica que é uma história do Tolkien, essa complexidade. Não tô dizendo que as gerações passadas não, mas eu acho que foi encontrado o timing legal para isso voltar à tona agora, né? Depois de um tempo, a obra de Tolkien ter sido muito popular, mas sempre ficou numa camada mais nerd, uma camada mais alternativa, que Mais gostava desse tipo, né? de obra. Eu nunca tinha ouvido falar de Senhor dos Anéis e de Tolkien até sair os filmes. Então, assim, eu não estava nesse universo. Eu ouvi falar na faculdade, com amigos nerds e só. Depois que vieram os filmes e tudo, mas basicamente com o pessoal que jogava RPG. E tinha eles como, Senhor dos Anéis. Então. Eu falei, cara, nunca vi na minha vida. É muito louco isso, porque a história é muito um RPG, né? Quando você vai vendo assim, a crescente, os personagens, que tem o mago, que tem o anão, que tem o homem, que tem aquele que trabalha com magias e ervas, é muito legal, tem muito a ver o mesmo. RPG tem muita origem nisso, né? Quanto do RPG em si não foi criado por causa de Senhor dos Anéis, né? Eu acho que é o contrário, né? Sim. Dizem que é uma grande inspiração. E os personagens não são rasos, né? Os apêndices trazem um pouco disso, né? Um pouco não, traz bastante. Que você começa ali, eu vou conhecer o Gimli. E aí você vê que, nossa, o Tolkien, ele pensou no pai, no avô, no trisavô, não sei quem. Aí, por exemplo, a Elwin, que é uma personagem que eu acho que ela é pouco explorada no livro.
dentro das tuas torres e o Retorno do Rei. Tudo bem que eu ainda não li o 6º. Mas nos apêndices você encontra muita informação sobre ela, entendeu? Então, assim, é muito legal porque ele não despreza ninguém, né? Então, o que, mais uma vez, por ser um universo, né, é incrível. Eu acho que é aí que tá a genialidade do Tolkien. Porque ele, como autor, ele não traz só uma fotografia daquilo que interessa pra história. Ele constrói o personagem inteiro, assim. Exato. Inteiro, como muito verossímil. Ele faz a ficha do personagem, que é a coisa do RPG, né? Você montar a ficha Isso. com todas as características dele, sua história. Mas pessoal, uma coisa. Óbvio, o Tolkien aqui, ele é um gênio e não vou tirar a genialidade dele. Mas as fanfics que você tem na internet são muito boas, entendeu? Muito. Eu preciso urgente procurar uma fanfic da Elwin com o Faramir. Se alguém tiver aí, conhecer, manda pra mim que eu quero ler. Com certeza vai ter. Só que assim, gente, vocês falaram, a Adri falou, né, que assim, a gente não se perde, ele dá essa profundidade, sim, não é culpa do Tolkien, nem nada, mas eu me vi perdido algumas vezes. Pode ser por minha falta de concentração, pode ser pela falta de anotar a ficha de cada personagem pra quando citar um personagem eu tentar lembrar de quem tá falando, ou fazer como o Tan, fazer as anotações e registrar um pouquinho sobre o personagem quando ele aparece. Porque, assim, alguns personagens são apresentados e com nomes, às vezes, muito parecidos. E aí ele volta e você fala, não, peraí, esse aqui é aquele que tava em Minas Tirith, é aquele que tava junto com o rei naquela situação, aquele que foi encontrado no caminho e tal. Às vezes eu me perdia. E, admito, eu me deixava perdido. Eu falava assim, não, talvez não seja tão relevante eu saber quem eu também. Só vou, uma hora encaixa. Não, mas o que eu quis dizer que a gente não se perde é no sentido da história mesmo, porque os personagens realmente sabe tem muito, né? O objetivo continua. Sim, e aonde a gente está localizado. Porque assim, por mais que são vários núcleos, várias pessoas e também vários tempos diferentes, o que eu quero dizer é que a gente não se perde, a gente se localiza na história e a gente se localiza em que tempo era. E isso é muito fantástico. Não, mas ó, é que o nosso cérebro, ele é incrível, né? Porque imagina, por exemplo, eu vou falar aqui do Stranger Things. Sim. Sei lá, tem 4, 5 temporadas já. Eu não vi tenho... a última, hein, Carol? Cuidado aí, hein? Não vou dar spoiler de nada. Mas o que eu tô falando, a última eu não tá tenho... fantástica. Tá, também. A gente acabou ela agorinha. Muito bom. Mas eu não tenho paciência pra voltar na primeira temporada. Agora eu vou fazer a segunda. Tipo, saiu uma nova temporada, eu vou assistir desde a primeira. Gente, não tenho paciência pra isso. Então, realmente, quando você vai assistir a temporada atual, você tem ali uns gaps de memória, né? Não tem jeito. E o livro é a mesma coisa. A gente leu As Duas Torres ano passado, né? Em 2021. Então, de lá pra cá... foi metade, acho que ano passado, metade começo desse ano. Eu tenho a impressão que funciona muito bem ler na ordem livro 3, livro 5 e depois pegar o 4 e o 6. Será? Porque no 4 e o 6... eu acho, porque esse livro ele abriu certinho aonde tinha parado a história desse núcleo. Porque o 4 foi, beleza, esse núcleo 3, chegou ali, tá indo pra Minas Tirith socorrer, porque tá se armando uma guerra ali. É o 3. E aí ele vai pro Sam e pro Frodo e gasta o livro todo falando do Sam e do Frodo. Aqui ele não fala do Sam e do Frodo, ele só menciona que, lembra que tem esse personagem aí esperando pra ser contado alguma coisa sobre ele. Nem sabe se ele tá vivo. E eu acredito que o 6 vai focar só nos dois de novo, até porque não tem muita coisa pra acontecer com esse grupo aqui. Não, vão mesclar, né? Vai chegar um momento que eu acredito que ele não vai ignorar esse núcleo mais, né? Pelo amor. Não acabou. O filme, né? Não acabou a história aqui. Não. Mas o que eu acho muito legal é que, assim, a gente vê o Senhor dos Anéis, ele é escrito, assim, bem dramático mesmo, né? Que ele começa com uma aventura, a gente não sabe mais ou menos quem são os vilões, aonde que tá indo e tal. E aí, depois que o negócio engata no primeiro livro, O Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, e aí o segundo, As Duas Torres, a gente já começa falando que já começa na aventura, só que assim, eles estão cheios de esperança. É uma aventura assim, cara, é possível, a gente vai conseguir, vamos nessa, cada um pro seu lado, vamos embora. Mas esse livro aqui, o quinto, que começa com Minas Tirith, é muito desesperador. Parece que eles, assim, sem esperança. Exato. Parece que assim, sabe aquele negócio que você tá na frente da batalha, e aí o inimigo vem correndo assim pra bater em você, e é o tal do negócio assim, ou eu empunho a minha espada e saio correndo e tento lutar com ele, ou eu morro pisoteado. Então assim, você não tem o que fazer. E a impressão que eu tenho, além desse livro, é isso, é tragédia, é tristeza. É o sentimento do Denethor, né? Eu acho que o Denethor resume esse sentimento, né? Ele falou assim, não tem mais o que fazer, gente. Não tem. Ele tava, claro, possuído por esse sentimento mal mesmo, pelo contato que ele tinha tido com o lado sombrio. E eu acho que tem um pouco a
ver com a Palantir também, mas enfim. Então, sim. Mas ele tava nessa pegada, assim, gente, já era, essa batalha não tem pra ninguém. O Sauron tá forte demais, a batalha já tá perdida, eu vou me livrar disso, vou livrar a minha família disso, acabou. Mas é muito louco, porque assim, ao mesmo tempo que eles vão lutando, e às vezes, muitas vezes, sem esperança, cada pequena batalha que eles vencem, eles se tornam mais fortes e vai aumentando um pouquinho mais a esperança. Aí cada batalha vai um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais. Então, pra chegar no ápice de todos eles na frente do Portão Negro e falar, ou vai ou racha, sabe? Agora chegamos até aqui, ou vai ou racha. E eles só chegaram no final, na frente do Portão Negro, com esse sentimento de vai ou racha por causa dessa crescente que o Tolkien construiu. E essa crescente, ela vai seguindo nos núcleos separados, que você vê que os exércitos são reunidos, mas enquanto eles são reunidos, eles não sabem que outros estão sendo reunidos em outras pontas também, né? Não tinha uma maneira de comunicação muito fácil entre eles. Então, assim, eu tô me preparando aqui com uma pequena chama de esperança, enquanto ao mesmo tempo, lá do outro lado, é engraçado, né? Vem o mientras na cabeça imediato, né? Não tem uma palavra tão boa quanto mientras em português. Mientras tanto, a outra equipe vai se preparando também com esse mesmo sentimento, né? Vamos ver o que dá, né? E eu não sei o que tá vindo lá do outro lado, se realmente a gente vai conseguir se unir com os outros. Quem vem ajudar, né? Sim, e eu acho que foi uma coisa proposital o Tolkien não ter falado sobre o Sam e o Frodo, porque a gente vê toda essa preparação, os exércitos chegando, as pessoas se preparando pra morte, né? Mas ninguém sabia se realmente o Frodo ia conseguir chegar lá e destruir o anel, né? É um tiro no escuro, é a última aposta deles todos, né? Mas todo mundo lá, seja, sei lá, o pessoal lá em Minas Tirith ou o pessoal de Rohan, seja lá onde for, eles estão muito certos disso que o Paulinho falou. Olha, Sauron tá absurdamente forte. A gente vai morrer. Não só aqui, essa região, mas tudo vai ser dominado por ele. O exército de orcs é absurdo de grande, né? A questão é se a gente vai aceitar ou se a gente vai morrer tentando. E aí eles falam, cara, se eu não fizer nada, já era. Se eu fizer alguma coisa, pode ser que tenha lá o Frodo e o Sam fazendo algo e vai ajudar. Mas provavelmente não. Inclusive dá uma angústia danada no final, né? Porque chega a notícia lá de que talvez o Frodo já esteja morto, né? Cara, e eu fico só imaginando a galera que não assistiu o filme, porque antes, né, até de assistir o filme, e lendo o livro, sabe? Eu falava, o pessoal leu e falou, cara, porque o Tolkien não contou o que aconteceu com ele, né? Pela terceira vez, né, cara? Ele já tinha feito isso com a gente com Gandalf. Não, eu ia falar de Aragorn, mas Aragorn foi só no filme, não foi no livro, né? Então é a segunda vez, porque agora é o Frodo. Não, mas num certo sentido o Aragorn também, porque ele, quando entra na senda dos mortos, todo mundo dá ele como morto. Sim, todo mundo dá ele como morto, é verdade. Ele só vai aparecer depois. Ninguém sobrevive a isso, é verdade, já te dá ele como morto. Gente, mas vamos lá, vamos situar aqui o pessoal aonde nós estamos agora. Vamos imaginar que alguém está acompanhando a gente sem ler os livros, só pelos podcasts, né? Que nem eu fiz, né? Ainda assisti só o terceiro. A experiência da Carol. Então, assim, se vocês estão ouvindo os anteriores, não dá pra contextualizar pra quem chegou agora e não faz ideia do que é Senhor dos Anéis. Vai ouvir uns podcasts antes aí, né? Tem muita coisa antes, não dá pra contextualizar tanto. Mas você que está nos acompanhando nessa jornada sabe que existe um grande mal no universo que precisa ser destruído e a maneira de combatê-lo ou enfraquecê-lo é jogar um anel que controla todas as coisas, né? Controla tudo. Que rege lá na montanha da perdição, né? Que basicamente é levar até o pé do cara e fazer ele pisar sem perceber que tá embaixo, né? É tão fácil quanto isso. É muito legal. Então, assim, Frodo é o portador do anel, foi capturado, a gente ainda não sabe em que momento ele está, se ele está vivo ou não, né, pela história. Sam ficou do lado de fora e, nesse momento, também, os exércitos estão em batalhas paralelas, né, e chegando e avançando para também chegar às portas de Mordor e, assim, tentar distrair um pouco, eu já tô contando até o fim, né, do que a gente leu hoje. Sim, mas não tem problema. Distrair um pouco o exército de Sauron, chamar a atenção para um lado. Sim, pra que Frodo consiga cumprir a sua missão. Frodo e Sam cumprir sua missão. Sim, é que o Frodo existe ainda, né? Sim. Eu acho que uma coisa legal dos mapas, pra gente entender, principalmente esse livro, é que a saída de Mordor, né, dos exércitos de Mordor, é bem na cara do gol ali de Minas Tirith. Sim. Que é meio que a defesa do mundo pra eles. Se passar dali, já era. Então o livro inteiro é ali. Sim, todos os exércitos do bem se confluindo pra aquela localização, porque é lá que vai dar a parada. Se eu não for ajudar, tudo bem, Minas Tirith cai.
cai, mas se ela cair, todo o resto vai cair igual um dominó depois. Todo o resto vai cair. Porque tem ali Minas Tirith, que a capital é Gondor, né? Aí tem um pueblo do lado, que é os Gilead. Uma cidade satélite, né? Um pueblo, que é os Gilead. Mas ali é a cara do Gollum mesmo. E é tão legal isso, gente. Eu tenho que falar que é tão legal na série, em Anéis de Poder, como que eles constroem Mordor. Ah, é muito legal. Isso eu achei muito legal mesmo. E aí, o que acontece é o seguinte, é que a galera que tava toda reunida ali, o Pippin, ele espiou pela Palantir. E aí, porque ele espiou a Palantir, o inimigo, ele se despertou, né? Pro um hobbit que tá segurando a Palantir. E aí, o Gandalf falou assim, não, a gente tem que sair daqui agora, porque agora os olhos do inimigo estão em cima da gente. Ele acha que é com esse que tá o anel, né? Ele acha que é com esse. Isso. E foi tão engraçado que o Gandalf até falar, né? Por fim, o Pippin acabou fazendo uma coisa boa, né? Porque alguém tinha que dar uma distraída mesmo no Sauron pro Frodo conseguir chegar mais perto. E aí a gente começa essa aventura, né? Do Gandalf no Escadufax, cavalgando, com o Pippin na garupa do Gandalf. E aí passa todo... E isso é tão legal, gente, porque a gente se delicia. Quando a gente... Não adianta, a gente vai acabar fazendo paralelo com o filme o tempo todo. Mas quando a gente vê no filme que o Pippin tá junto com o Escadufax e o Gandalf, e logo já chega em Minas Tirith, e abram os portões, que o mago tá aqui e tal, e aí ele já vai encontrar o Denethor, você não imagina que aquela jornada foi muito longa. Mas o Pippin passa muito tempo com o Gandalf, e aí ele tem tempo pra conversar, pra escutar as histórias, pra trocar ideia. Gente, ele dormia no Cadufax, né? Não, e mais do que isso, André, a gente vê o quanto que a Palantir afetou ele. Lembra que ele é um hobbit é super resistente a essas coisas mágicas e tudo, mas ele passa, sei lá, uns 2 dias meio grog, meio zonzo, meio entre sonho e realidade, sim, tudo por causa da Palantir, né? E falando nessa despistada que ele deu, né, o Aragorn meio que faz isso também de propósito, né? Ele acha lá uma Palantir, sim, coisa que não tem no filme, pelo menos eu não lembro. Mas isso também foi um plano, e inclusive a galera que tava em volta ali foi meio contra, né? Falou, Aragorn, é meio perigoso você fazer isso e tal. Ele falou, não, porque assim, o inimigo, o Sauron, ele tem que entender 2 coisas. E isso eles vão, assim, até o final do livro 5. Que o Hobbit que tá com o anel é esse Hobbit que abriu a Palantir pro Sauron. E nós temos o grande herdeiro de Isildur, que se utilizar um anel, aí vai meter mais medo ainda no Sauron, entendeu? Então, tipo, ele vai vir com um zóio de fogo em cima. Até porque foi o Isildur que derrotou o Sauron no passado, né? Exatamente. Então, caramba, eu já tenho medo dessa galera do Isildur, sabe? Dos filhos do Isildur. Agora, um herdeiro do Isildur com o meu um anel, agora eu tenho que correr atrás dele. E manda Nazgûl, e manda orcs, e manda todo mundo pra lá. E aí foi isso. E aí, por isso que o Gandalf saiu correndo, aí eles se dividiram. Aí o Gandalf saiu correndo com o Pippin pra chegar em Minas Tirith, e o Aragorn foi pra outro caminho, foi encontrar a galera ali do Théoden, pra poder chamar os homens de Rohan, pra poder caminhar junto, e os cavaleiros de Rohirrim e tal, e tudo isso. Gente, eu só fico pensando no pobre do Sméagol, o Gollum, que achou um anel, né? Ficou achando que era um precioso Ficou dele. 500 anos de boa com ele. E nem sabia o que ele tinha nas mãos e como tem uma galera, né? Tipo, um universo todo atrás. A ignorância é uma bênção, Carol. Sempre foi. Isso é verdade. O bichinho tava quase morrendo, tava definhando, mas tava lá adorando o anel dele. Esse livro todo, ele basicamente tem uma grande batalha e a preparação para uma segunda grande, né? A primeira é nessa entrada aí, Osgiliath com Minas Tirith ali, que é todo mundo indo lá para defender. De verdade, assim, até agora eu não entendi como que eles ganharam essa guerra, dado o tamanho do exército inimigo lá. Não me pareceu, assim, muito lógica não, mas essa vitória deles aí. Eu tenho uma explicação pra isso. Mas ou pelo menos acho que... Tem os mortos, né? Então, não foi Tem essa. os mortos lá que acho que fizeram diferença ali. É porque, assim, o que acontece? Eu tô aqui ainda no capítulo de Minas Tirith, porque ele chega lá, né? O Pippin e o Gandalf chega e ele vai falar com o Denethor. E uma curiosidade aqui com relação ao livro e o filme
filme, que no filme o Pippin acende a primeira tocha pra acender as outras tochas pra avisar as outras cidades, todo mundo pra se reunir. Aqui, quando o Gandalf vai chegando com o Pippin, as tochas já estão acesas. Então, assim, o povo já foi alertado pro perigo. E é muito legal de ver no mapa, porque tem os pontinhos certinhos de onde estão cada tocha. Muito aí bom. você consegue ver todo o caminho até a rua. Muito legal. Que da hora! Tem até o nomezinho de cada um. Sim, não tinha reparado nisso, não. E aí, você percebe que, assim, o Denethor, não é que o Denethor não pediu ajuda, não é que o Denethor não acredita tanto, assim, na luta. Ele fez a parte dele, mas ele falou que ele vai cuidar dos dele, ali dentro, né? Então, tipo, deixa que o povo luta. Ele não foi contra a luta, até onde eu entendi, mas ele pegou e chamou o pessoal, deixou que as tochas fossem acesas. Mas ele não acredita que vem ninguém, né? Não, ele acredita que não vê ninguém. Por quê? Ele Sabe por até quê? fala. Eu acho que é porque se fosse o contrário, ele não ia. Por isso que ele acha que ninguém vai ver. E também porque, assim, a gente percebe que o poder de Sauron tá aumentando cada vez mais. Que ele tá ficando cada vez mais poderoso. E todas as pessoas, todos os outros reinos também perceberam isso. Então, o Denethor tinha muita certeza que eles ali, como eles estavam na cara do gol, na cara de Mordor, eles iam ser os primeiros a serem eliminados. Daí ele pensou, por que o povo que tá teoricamente protegido, longe, vão querer vir batalhar comigo? Mas o que o Denethor não contava com astúcia era do Aragorn. Porque eu acho que realmente, se não existisse a figura do Aragorn, é possível que os outros exércitos não chegariam. Mas o Aragorn, como herdeiro de Isildur, como o verdadeiro rei de Gondor, eu acho que ele causou esse peso. Tanto que que a gente tá falando mais do final, né? Mas aí transcorre todinho esse capítulo 5 com essa preparação. Pra mim é isso. O capítulo 5 é isso. São os povos trabalhando, se organizando para uma grande batalha final. E enquanto isso, o Aragorn vai se despontando como rei, vai ficando mais conhecido, vai falando com vários exércitos, vários reinos para ele se tornar como rei, para no final ele realmente assumir isso. Mas o que eu acho interessante, que aqui foi bem diferente do filme, e o Tan até chamou a atenção, foi o discurso do Pippin com o Denethor. Porque quando a gente assiste o filme, isso me incomodou um pouco, assim, eu falo pra vocês. Porque no livro, o Pippin, ele é divertido, ele é engraçado, ele faz piada e tal, mas você vê que ele não é bobão, sabe? Não é inocentão bobão. E aí a gente vê no filme, parece que ele é bobão. Ah, tá aqui minha espada! Eu dou minha espada pra você, porque o Gandalf mandou eu ficar quietinho, mas espera que eu quero te falar como é que foi a morte do seu filho, que eu não sei o que tem. No filme parece que ele é aquela criança que fala mais que a boca, sabe? Sim, sim. Inclusive, lá no filme, o Gandalf dá uma olhada pra ele e fala, não, né? Aquela cara de... Falaste demais. Fez besteira, né? É, porque ele é mais um alívio cômico até, né, em muitos momentos. Mas você vê que no livro, ele acertou em cheio em ter falado com o Denethor. Inclusive de ter se prostrado como servo do Denethor. Porque se ele não tivesse feito isso, ele não saberia da metade das coisas que aconteceria lá. E o Gandalf, pelo que eu me lembro, no livro não reprova isso, né? Não reprova. Não, ele inclusive elogia o Pippin depois e fala, fez verdade. o que você precisava fazer mesmo. E ele até vira um herói, né? Depois ele sai sendo saudado por todo Sim. mundo. Foi bem interessante. Aliás, no livro, o Denethor tinha uma Palantir também? No filme? No filme eu não lembro, não. Acho que não. Eu achava que não. Eu não me lembrava. Quando ela apareceu lá na cena em que ele vai pra pira e tudo... Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Luísa, que tá aqui com a gente. Vamos chamar quem sabe mais aqui, ó. Tá uma bagunça, bota a ordem aqui na casa. A gente tá nessa de o que a gente lembra, que a gente não lembra, e a Luísa tá aqui no chat só falando, é isso, é aquilo, tá. A Luísa gravou com a gente semana passada, e a gente tinha chamado ela pra gravar com a gente hoje, ela tinha um compromisso, mas vai entrar agora no meio do programa sem problema nenhum. Seja bem-vinda, Luísa Zagonel. Oi, pessoal, tudo bem? Aê! Não participou da abertura, mas vai continuar com a gente aqui. Luísa, é a mesma Palantir, certo? Sim, é aquela que eles pegaram lá com o Saruman, né? O Pippin olhou e depois o Gandalf entregou pro Aragorn. Isso, E o mas Aragorn a que teve tinha esse no plano... Denethor é outra, né? Ah, não, do Denethor é outra. Quantas são as Palantirs ao todo mesmo, vocês lembram? Puxa, acho que são Era um 5. montão, né? É pra caramba. É bastante. Nossa, eu já achando que era 5. Mas algumas já estavam perdidas na Terceira Era, né? Isso. Vai encontrando aos poucos. Tem uma em elas, né? Númenor, que a gente sabe. Né? Mas Númenor já não existe mais.
mais, né, no terceiro livro. Ah, mas você viu que interessante? O Boca de Caçapa lá, o Boca de Sauron, ele era um Númenoriano, né? Que traiu e tal, e se juntou a Sauron. E talvez a gente veja ele na série. Assim, é bem provável que tenha a história dele na série, porque ele aparece no livro, eles não vão desperdiçar um personagem. Sauron vai pra Númenor, né? Então, é ali que ele vai fazer o aliadinho dele. E, gente, eu vou falar pra vocês, esse núcleo pra mim foi uma delícia de ler. Foi muito legal descobrir que tem muita coisa que acontece ali em Minas Tirith, que o Pippin, ele vai... Isso é muito legal, porque além de toda a correria que tem da formação dos exércitos, de todos os planos que estão acontecendo e tal, ele ainda vai passear, ele ainda vai caminhar, ele vai fazer conhecer, amizades. porque ele não faz parte. Então, porque ele não faz parte daquele núcleo aonde tem que tomar as decisões. Então aí ele vai contemplar o sol que ainda tem, a escuridão. E aparecem uns personagens bem interessantes, né? E bem importantes também. Aí ele conhece o Beregonde, Sim! E o filho do Beregonde também, que é o B alguma coisa. Bergil. É o Bergil. Ele conheceu o Beregonde num bar, não foi? Ele tava como um bom hobbit procurando comida, né? E aí o Beregonde quebrou a dele ali. Foi engraçado. Ele falou, então, eu tô procurando comida, eu não acho onde tem comida. Daí o Beregonde, então, né? O pessoal já comeu. Não, ele falou assim, eles estão até te procurando pra comer, né? Aí ele vai e come, acho que é um copo de alguma coisa, com um pãozinho só, né? Ele fica mó arrasado de ver como o pessoal come pouco lá, né? E o diálogo dele com o menino é fantástico, né? Assim que eles se conhecem, né? Ah, eu tenho quase 10 anos e 1,5 metro. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 29 e 1,20 metro. Acho que eu só vou ficar nisso aqui e tá bom. E ele, nossa, cara. É muito bom, gente. É um alívio cômico, né? É muito bom, é muito bom. Mas ele sempre fala que ele é um dos mais altos, né? Do condado. Na verdade, no final, o Pippin e o Merry se tornam os hobbits mais altos de todos. Por causa daquele negócio dos dentes que eles tomaram. Ah, olha aí. Olha que legal. Olha, spoiler já desnecessário, Isso assim, né, Luiz? Isso já passou. Os dentes Não, já porque eles vão ficar tomaram, mais já altos, eu não tava Não, mas sabendo eles dessa ainda, não. cresceram. Eles já estão mais altos. Mas você só vai ficar sabendo altos. depois, né? Sim, sim. Porque quando eles tomaram as águas lá dos entes... Cresceram. Sim, eles cresceram. E aí, quando teve a queda do Saruman e tal, que o Saruman foi capturado, eles falaram. Inclusive, quando os anões, quando o Gimli e o Legolas encontrou eles, reparou que eles estavam mais altos mesmo. Então, ele esse é do outro livro. Aliás, Gimli e Legolas, hein? O protagonismo que eles têm no filme sumiram no livro, né? Parece eles entrando lá na Senda dos Mortos, na grande batalha, sei lá, deve ter o quê? Uns 3, 4 parágrafos de cada um. E parou acabou. a contagem Eles não dos têm mortos, muito... isso é tão triste, né? É verdade. Isso foi legal no filme, eles ganharem um protagonismo, não só pelos atores e atuações em si, mas pra mostrar as raças diferentes, né? E como elas trabalham em conjunto e tal. Acho que nisso o filme mandou bem, assim. E no livro, meio que esses personagens se perderam, pelo menos por enquanto. Que inclusive esse é o começo até do próximo capítulo, né? Do capítulo 2, que é a passagem da Companhia Cinzenta. Eles têm aquela conversa com o Théoden. Aí, essa parte meio que eu achei... Igual eu falei, Paulinho, que eu não me perdi, mas... Não que eu me perdi, mas eu achei um pouco confuso. Porque ele estava com o Théoden, e aí eles se separaram, e o Aragorn foi antes, né? Ele saiu antes, ele despede... A impressão que eu tive... é que o Aragorn sabia muito bem o que ele queria fazer na Senda dos Mortos. Que ele sabia que sendo ele o herdeiro do Isildur e que tendo a promessa lá que os mortos não tinham cumprido e tudo mais, e eu tô com a espada, então eles vão me reconhecer. Mas primeiro que ele não conta isso pra ninguém, e segundo que o conhecimento que as pessoas têm de quem são esses mortos e tudo é muito parco, né? É muito claro que, tipo, virou uma lenda, ali é perigoso. É legal que fala, só. né? Porque todas as pessoas que entraram ali nunca voltaram, né? Mas ele recebe uma orientação, uma carta do Elrond, né? Que o Elrond conta pra ele que ele, como sendo o herdeiro de Isildur, ele poderia quebrar a maldição dos mortos que estavam ali na Senda. Aí isso é muito legal, que eu acho que foi muito bom a gente ter lido essa parte no livro, que se alguém aí que tiver mais conhecimento puder me ajudar, porque houve a Batalha da Segunda Era, e todos os povos foram convocados pra lutar. Inclusive foi a batalha que o Isildur cortou
a mão do Sauron com o anel. E esse pessoal, lá da Senda dos Mortos, eles foram um pessoal que fugiu e que não batalhou. E aí, por isso que eles foram condenados a viverem lá. Eles não conseguiram morrer direito, né? Como se fosse um Piratas do Caribe. Porque eles fugiram e morreram na fuga, sem honra. É porque eles tinham feito um juramento, eles não conseguiram cumprir esse juramento. E foram amaldiçoados. Precisam cumprir o juramento pra descansar, né? Eu fico imaginando a situação do Aragorn, né? Porque até então ele tem uma promessa, ou sei lá quanto que era a convicção de que ele era realmente o herdeiro e que ia assumir todo o reino, né? Que ele era o rei mesmo que estava voltando. Aí de repente falam pra ele, ó, você como herdeiro do rei, você tem controle sobre esses mortos. Aí ele vai lá e tira a prova, né? Vamos ver se eu tenho mesmo. E se não for? Eu acho que em momento nenhum ele duvidou. Mas ele não arrisca a vida dos amigos, viu? Não. Ele quer ir sozinho. Tem aquela galera dele lá, como é que era o nome dos caras que não tem no filme lá? Dúnedain. Isso. Essa galera já ia com ele mesmo, mas ele não quer, tipo, levar o Legolas e o Gimli. Os dois que falam, não, a gente já passou por tantas aqui e a gente vai também. Muito legal a entrada deles, né? Principalmente olhando pro Gimli, quanto que ele fica tenso. Ele fala, cara, nunca existiu um buraco que um elfo entra e um anão não. No filme, eu não sei se é no tem sim. No estendido, né? Mas tem, ele fala assim, onde é que já se viu um elfo entrar debaixo da terra e o anão não? E daí ele... Não, e é doido que é uma caminhada também, né, Tan? Não é tipo, ele não sai e já chega o portão e já entra. Não, é uma passagem de dias. É uma caminhada bem longa. E eles sentem, isso é muito legal, essa narração. Eles sentem os fantasmas em volta e o Gimli com muito medo. Você imagina, né? Ele narrando que tem os fantasmas em volta e olhava e não via nada. E o Legolas pleno, né? Não, o Legolas não tem medo de nada, gente. Não tá nem aí, né? Quando eles vão contar pro Pippin ou pro Merry, não lembro. E eles falam, essa parte aí não quero contar. Não, conta que não sei o que. Aí eles contam. Eu não quero nem lembrar. O Gimli, eu não quero nem lembrar disso. ele ainda fala, não quero lembrar porque eu tenho vergonha de como eu tava lá nessa hora. Não quero nem contar. É muito bom. Mas aí ele pega e faz, né, o tratado lá com o grande rei poderoso da Senda dos Mortos. E pra ele falar, se você batalhar do meu lado, a gente quebra esse juramento, né? E aí você volta. Quebra não, a gente honra o juramento. Mas a batalha que eles participam, no fim das contas, não é a mesma do filme, né? Não, no filme dá a impressão que eles vêm pra cara. Eles só batalham pra conquistar os navios lá. Sim, e aí depois eles vêm com os navios sem eles. Sim. Então, é importante a gente falar porque acontece uma grande batalha no livro 5 aqui, que é a Batalha dos Campos de Pelennor. Só que essa batalha nos Campos de Pelennor, no filme ela é genial. Os meus filhos adoram essa batalha. Porque tem olifante, tem Legolas surfando no olifante, e a hora que você vê que a galera tá acabando, tá morrendo, chega os fantasmas, aquela nuvem de fantasma e faz igual gafanhoto e vai comendo todo mundo, entra em Gondor e aí vai subindo tudo até lá em cima e acaba com tudo. Só que no livro, os fantasmas nem chegam ali. Inclusive, no livro, a batalha não abre os portões. Eles até falam, a gente precisa de um ariete pra quebrar aqui o portão, mas o portão não é quebrado. O único que passa pelas portas é o Nazgûl, que é o grande Angmar lá, o rei sombrio Nazgûl, e quem detona com ele é o Gandalf. O Gandalf vai lá com a sua luz brilhante, expulsa ele de lá e pronto. Ninguém entra na cidade. Ninguém. A batalha é do portão pra fora, entendeu? E que cidade, hein, Dri? Cara, a cidade é sensacional. Sim. E os fantasmas, eles só derrotam a galera lá dos navios que estão chegando. O pessoal do navio que chega pra batalhar. E aí os orcs estão tudo lá dentro do navio. Aí o Aragorn chega, destrói com todo mundo que tá lá dentro do navio. Aí quem embarca é a galera dos Dúnedain, é o Aragorn, é o Gimli, é o Legolas que vem pra batalhar nos Campos de Pelennor. Os fantasmas não vão passear de navio, gente. Isso só tá no filme. Não é só eles, né? O pessoal que morava lá onde os navios estavam também vem ajudar o Aragorn e companhia. Porque no filme parece que só tá acontecendo aquela batalha específica. E no livro a gente vê que não. Tipo, eles estão falando que existem batalhas ocorrendo em muitos lugares simultaneamente, né? Então ali, na verdade, eles têm uma batalha em que as pessoas que são de Gondor, mas não de Minas Tirith, né? Que é a capital, estão sendo atacadas por aqueles que vão até Gondor depois. Então eles derrotam esses e levam os aliados ao invés dos inimigos nos navios, né? Então ele chega com gente pra Batalha de Pelennor, só não são os mortos, né? E é tão legal isso, né, Luísa? Porque aí o Aragorn vai se fazendo rei. Porque ele chega nos povoados e ele fala, eu sou o herdeiro de Isildur, venham lutar comigo. E juntos nós vamos reconquistar a Terra-média. E isso é tão legal porque ele vai juntando todo mundo, sabe? Mas quando ele chega em Minas Tirith, ele
ele se resguarda nisso, né? Porque ele fala, não tá na hora de eu me colocar como rei ainda. A gente precisa primeiro resolver essa batalha pra depois trazer essa informação importante pras pessoas. E eu acho muito legal o fato, por exemplo, dele ficar na tenda do lado de fora, em vez de entrar na cidade como, o retorno do rei. Afinal de contas é o título do livro, né? Ainda não retornou, né? Até porque tinha Denethor ali ainda, que era um regente, né? Então ele não ia... Exato, ele sabia usar, né, a informação. Não era em qualquer momento, ele é né? muito bom de política. Exatamente. Sim, mas ele não ia desrespeitar o regente, né? E o que vocês acharam da fotografia do livro, hein? Porque, assim, não tem imagens e ilustrações, mas, putz, pra mim, mata a pau até em relação ao filme. Essa questão da escuridão, do mal, esconder o sol, e de, olha, quando começa a virar a batalha, começa a surgir luz, começa a ventar de novo pra ajudar os barcos a vir. Cara, você sente muito a natureza participando da guerra. É muito louco isso. É verdade, cara. É muito legal. E é engraçado que quando o Meryn tá com o pessoal de Gondor, com a companhia de Théoden, alguém acorda ele e fala, vamos, Merry, a gente tem que caminhar agora. Ele falou assim, não, mas já é de dia? Não, mas o sol já não vai se levantar mais. Aí você fica, que dó. Gente, mas a gente tem que falar dos índios que acompanharam, né? Acompanharam o Théoden no caminho pra guiar. Quem que é aquele povo? Eu nunca tinha ouvido falar deles. Pois é. É tipo Tom Bombadil ali. Ele tá ali no meio da floresta, participa, mas não tá muito interessado em nada mais. E vão se rastejando, né? Vou ajudar. Eles vão se rastejando, vão farejando. Vou ajudar, mas não conte com mais nada. É Homens Selvagens, uma coisa assim, não era? É Homens Selvagens. É porque o nome Gamburugan. Gamburigan, É o nome do líder deles, né? É engraçado que eu nunca vi ninguém comentando desse Gamburigan. De repente surge um personagem e fala, nossa, tava aqui o tempo todo e a gente não conhecia, né? Ou alguns literário personagens. trazendo informações aí inéditas. Gamburigan, um bom nome pra dar pro seu filho. É um deus ex-máquina aí, né? Também entra e sai na história do mesmo jeito que entrou. Isso é verdade. Mas é doido porque, assim, aí, igual a gente falou, né, que o Pippin e o Gandalf tava lá conversando com o Denethor, né, vendo como é que funciona a questão da guerra. E aí o Faramir chegou e fala assim, olha, gente, tem um pequeno aqui também? Oxi, eu encontrei outro pequeno também no meio do caminho. Parecido com esse, inclusive. Parecido com esse daqui. Aí o Gandalf falou, quando você encontrou outro pequeno? Que dia? Que foi? Como que foi? Daí você fala, que da hora, meu. Aí conecta, porque a gente lembra da outra história e tal. E aí o Gandalf, eu fico imaginando assim, a alegria do Gandalf, né? Saber, não, então de acordo com meus cálculos, o Frodo e o Sam foi pra aquele caminho. Nossa, mas por que ele pegou esse caminho? Nossa vida, eu acho que E dá a impressão que ele conhece a Laracna, né? E fala, ali deu ali vai tem dar potencial pra dar ruim ali. Aqui não é um lugar muito bom pra ele ir, né? Mas a verdade é que não tem muito um lugar bom pro Frodo ir. Pois é. De Cirith Ungol, né, que ele foi. E aí ele falava, putz, por que ele pegou o caminho de Cirith Ungol? O que tá acontecendo, né? O que o grande Gollum tá querendo levar, né? O Frodo. Essa informação de que ele tá indo pra Cirith Ungol é muito importante, porque faz com que o Gandalf e todo o resto, né, planejem, beleza, vamos abrir o caminho dele pra cá, né? Vamos todo mundo ali pro norte e entrar pra Mordor pro outro lugar, porque aí pelo menos o Sauron e todas as tropas, elas vão focar ali e vão deixar esse caminho aberto. Pelo menos o plano é esse. Só que aí quando vem no finalzinho, né, a negociação junto com o Boca de Sauron, mano, dá uma angústia. Não, mas calma, coitado segura aí. do Gandalf, imagina, segura aí, porque porque a gente tem mais alguma coisa pra falar importante sobre isso, porque quando o Faramir volta, ele tem aquela conversa com o pai e tal, e aí ele fala do cerco de Osgiliath, que acontece lá em Osgiliath, e aí o pai fala que ele tem que ir lá batalhar e tal, e isso é muito forte, assim, porque você vê que o Faramir aparece e o pai não tá nem aí muito com ele, né? E aí você fica pensando, gente, mas que diferença, né, do relacionamento realmente que ele tem com o Faramir com o Boromir, e ele sempre falava do Boromir, e aí ele pega e fala assim, pai, eu vou,
mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou ter honra, né? Você vai me amar? E aí ele fala, depende de como você vai voltar. Nossa, putz, grila, né? Mas fica mais claro no livro também essa preferência, né? Os motivos da preferência de um filho a outro, né? Coisa que na versão estendida eles corrigem um pouquinho, né? Mas na versão de cinema fica muito assim, por quê, né? Por que Boromir e não Faramir, né? E aqui no livro a gente vê um pouquinho mais os motivos pra isso, que não justificam, mas estão mais explicados, né? E aí ele vai batalhar lá em Osgiliath, e aí foi, pra mim, assim, isso foi muito raso. Não que foi muito raso, eu imaginava que fosse detalhar como que seria essa batalha e tal, mas aí foi pouquíssima coisa, né? Foram frases soltas que falaram... Era um massacre, ele foi pra um massacre declarado. Sim, e aí voltou, só ele que voltou vivo praticamente, né? Quase morto. Aí ele entra e vai direto pras casas de saúde, aí em paralelo a isso teve a caminhada do pessoal de Gondor, que saiu lá de Rohan pra vir até mais aqui, ou menos vai pra casas de saúde, né? O pai dele resolve que vai se matar, porque já era mesmo e não vai sobrar ninguém. Vez, né? É verdade. Eu tava falando, nossa, será que ele passou na casa de saúde antes e não conseguiram curar? Não, as casas de saúde já foi não, tem toda a cena de que o Pippin salva ele, né? Ele tá, tipo, no quarto, algo assim, o pai dele some, a gente fica implícito que ele foi ver a Palantir de novo, né? Volta doida e, tipo, vamos todos se matar porque não tem salvação, então é melhor morrer logo. O Faramir, ele vai pra algum lugar que ele não vai direto pra presença do rei. Depois que o rei chama ele. E nossa, Luísa, é isso mesmo, porque o rei, ele some quando o Faramir volta. Ele some e aí depois que ele fala, mandam trazer meu filho. Mas ele precisa de cuidados e tal. Não, mas o meu filho ele tem que estar comigo. Já deu, já foi, não tem, é melhor queimar logo do que queimar daqui uns dias. Dá a entender que ele olhou na Palantir e viu o poder do exército do Sauron ou algo assim e desistiu, assim, acabou. Ele foi a Palantir que ele guardava na fronha do travesseiro? É isso que tava na tradução pra vocês também? Eu não peguei essa, não. Também não lembro da fronha. Pode ser. Por que ele guardava na fronha do travesseiro dele a Palantir? Aí imaginei ele correndo lá pra cama dele, tirando da fronha do travesseiro. Mas a gente entra nessa cena super tensa, né? Dele querendo se incendiar o próprio filho. E o Pippin é o único que vê alguma coisa acontecendo lá e todos os súditos dele, os guardas dele se rendendo à decisão dele. E o Pippin sai desesperado pra chamar o Gandalf, que tá lá prestes a enfrentar o Nazgûl, né? Mas aí, o grande trunfo de você fazer amizade com o povo conversando na rua. Ele encontra quem? O Berengonde. Foi então importante. Ele já tinha batido o pau. Porque, tipo, se chegasse um louco correndo e falasse, meu Deus, quem que é esse cara? Mas não, é o meu chapa Berengonde. Eu sou o Pippin. A gente já trocou ideia com esse teu filho, sabe? Então já teve uma conexão ali. Porque se ele chega gritando, correndo pra qualquer outro soldado, falando, o Denethor tá louco, quer matar o filho, pode ser que não ia ter crédito, sabe? Exatamente. Mas não, deu um dozinha do Berengonde que teve que matar o porteiro lá pra entrar, né, coitado? Ele ficou mal com isso daí, né? Ele ficou mal mesmo. Tem também o fator de que eles amavam o Faramir, né? Tipo assim, os guardas todos, né? Eles reconheciam nele um líder, tipo, um bom líder. E eles têm esse fator junto, né? Do quanto eles amavam o Faramir e queriam que ele voltasse, né? De alguma forma, assim, que eles recuperassem. Enquanto isso, tem o Merry e a Arwen 2 lá, que eu nunca lembro o nome dela. 2? Imagina, não ouse. Não, gente, a Elwyn, ela é maravilhosa. Ela é elfa, né, gente? Então. Elwyn, é isso? Elwyn. Tá bom, Carol. Então temos a Elwyn lá, que é chipada com o Aragorn, que não dá trela pra ela. Mas deixa eu fazer uma pergunta, gente. Eu tô perdida aqui. É um grande parênteses, tá bom? A Arwen, a elfa, ela é neta da Galadriel. Pois é, eu aprendi isso no episódio da semana passada. Ela é neta da Galadriel. De repente eles viram todo mundo parente, né? Não, tudo bem. Era só pra exemplificar. Beleza. O Elrond casa com a filha da Galadriel. Bem parênteses mesmo, porque eles nem aparecem nesse livro. Exatamente. É só um parênteses, tá? Vocês têm que ler os apêndices, tá? Porque nos apêndices ela aparece bastante. Pois é. Tá. Gente, mas... É o Merry que mata o Nazgûl, né? Não, peraí. Não, vamos... Não. Vamos misturando as histórias. O Tan tá com pressa, ele precisa sair daqui a pouco, ele tá tentando finalizar o livro. Eu preciso sair daqui a pouco, Não, mas não é o Merry, não é o Merry que mata. É a
Elwyn, entendeu? É maravilhosa. Sim, então vamos lá. Porque, ó, enquanto o Pippin está lá lutando e conversou com o Berengonde, a gente tem que salvar o Faramir porque o Faramir tá vivo. Não, imagina, o rei falou que o Faramir tá morto, mas o Faramir não tá morto. E primeiro que ele não é rei, ele é regente, e o Faramir só tá com febre, ele não tá morto. Então vamos lá salvar a vida dele. Aí foi todo mundo correndo lá, e aí o Berengonde teve que matar uma pessoa que tava segurando as portas lá pra cuidar do corpo, e consegue entrar todo mundo. E aí nesse rolê, o Gandalf vê e sobe lá pra ter uma conversa com o Denethor. Paralelo a isso, os índios conseguem levar os homens selvagens. Sabe? Porque você tá chamando os índios de selvagens. Essa é a pior coisa, entendeu? Mas, gente, eu sou índia. Eu sou selvagem. Não te dá lugar de fala. Então, aí os homens selvagens levam o pessoal de Rohirrim, que eles chegam lá, e aí é muito legal, porque daí o Aragorn tá junto com os cavaleiros de Rohirrim, e 3 vezes ao dia eles gritam: "Oh, senhor, o herdeiro está passando, vamos pelear juntos todos", né? E aí pro pessoal ter ânimo, porque você vê que a esperança tá down, né? E a esperança tá down porque vai escurecendo, vai chegando trevas, e aí o pessoal precisa de ter esse ânimo. Quando todos eles chegam pra grande batalha dos campos de Pelennor, os soldados de Gondor já descem na batalha, já começam a batalhar e já lutar, e você vê que vão todos empunhando espadas e lutando e tal, e eles estão quase morrendo. É muito legal, que é sempre assim, né? Quando um tá quase morrendo, chega a outra galera. Porque termina o capítulo assim, né? E eis que escutam a trombeta de Gondor e os Rohirrim chegaram, né? Os cavaleiros de Rohirrim chegaram. E aí a gente começa esse capítulo da grande batalha dos campos de Pelennor, que tem um baita de um discurso super, assim, alto astral, super forte do Théoden. Porque o Théoden também, vamos combinar, o Théoden já tinha passado por uns bons poucas bocados, e boas, né? É. Os filhos já tinham sido mortos. Lembra que ele tava todo decrépito lá no passado, né? Agora ele virou um grande líder. Não, ele tava todo novo, maldito, todo ferrado, já tinha morrido os filhos, tudo. O reino dele já tava sendo super ameaçado, já teve aquela batalha em Abismo de Helm. Então ele fez, assim, aquele discurso mesmo, né? Que se for pra morrer, vamos morrer batalhando, vamos morrer lutando. E eu sou o rei de vocês, eu tô aqui na frente. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, basicamente isso aí, né? E o Elmer tá junto com ele, né? Aí tá o Elmer junto com ele. Então tá a galera toda junto ali, lutando, e aí dão um grito, e aí chegam fazendo aquela batalha super brusca. Quem tá junto e ele não sabe que tá junto é a filha, né? Que tá levando, inclusive, dele. o Merry junto, que não tava autorizado. Isso, é que ela tava, na verdade, ela foi meio que... Ela foi escondida. Exatamente. E ela com outro nome, né? Fingiu que era um homem, Helm. né? Exatamente. Helm, né? Então, o pessoal não sabia que era ela, né? Isso é legal, porque quando eu vi no filme, eu como mulher fiquei meio assim, sabe? Ah, porque lugar de mulher não é na batalha, lugar de mulher é nas tendas, cuidando dos feridos e tal, não sei o que tem. Mas aí, lendo o livro, eu entendi que é muito mais um sentido de proteção às mulheres. Exato. Do que uma coisa impeditiva falando que mulher é fraca, mulher não pode lutar. Então, assim, ele foi... Gente, você vê em todo o discurso do Théoden que ele tem um carinho muito grande com Elwyn, e ele também tem um carinho muito grande com o Merry. E o Merry, por mais que ele tenha 29 anos, sei lá, 30, é uma criança, tem tamanho de criança. Pequenininho, né? Ele não sabe batalhar. Não, gente, a espadinha dele é pequenininha, a roupinha dele. E aí ele fala, gente, lugar de criança e de mulher é na tenda. Mas é por causa, assim, é de proteção. Eu amo tanto vocês, eu não quero batalhar pensando, preocupada de que minha sobrinha pode morrer, ou que o Merry, que eu tenho tanto carinho. E é só um spoiler bem gigante aí dos apêndices, que eu fiquei muito feliz de saber, é que o Merry, depois lá na frente, ele se casa, tem um filho, e o filho dele se chama Théoden. Oh, que bonitinho. Que bonito. Mas é bonito também que a Elwyn, ela não é que ela quer desafiar o tio. É porque ela também quer participar daquilo. Acho que é muito amor, né? Ela já queria ter ido pra Senda dos Mortos e não deixaram, né? Pois é, então. Eu acho que foi Começa aí. Não foi um desafio. Ah, não, eu vou pra provar que eu posso. Não, acho que ela já tinha passado por toda também aquela situação vendo o tio, né? Sob a influência do Língua de Cobra. Então, ela tava ali, gostava do Aragorn e tal, né? Ainda bem que ela foi. Gente, ela gostava Carol, mesmo. Não é especulação, ela gostava Carol mesmo. ainda não superou isso. Não, gente, nunca superou. E ele chamou ela de Senhora do Gelo, foi alguma
coisa assim? Catar coquinho, velho. Mas enfim, aí... E ele foi bem legal, né? Porque botou ela na friend zone, sensacional. Depois que ela é socorrida lá na casa do... isso é tão bonitinho. de cura, mas isso eu gostei do jeito que ele fez. cuida dela até o momento imediatamente anterior a ela recuperar a consciência, falando, não, deixa eu sair daqui de Mas perto, aí, que senão não, vai mas dar aí ruim. ele chama o Elmer, que é o irmão dela. Nossa, não, mas também esse foi capítulo maravilhoso. da Casa de Cura a gente tem que falar, calma. Mas aí o que acontece? No meio da batalha aparece quem? Angmar, Senhor Sombrio das Trevas, o Nazgûl, todo poderoso, voando no seu cavalo de osso que das voa. trevas. E aí essa batalha é muito forte, assim, porque ele vai em cima do Théoden pra matar o Théoden, porque é o rei de Rohan, que ele quer destruir e tal. É que isso acaba nos ludibriando o filme, né? Porque a gente tem a cena certinha na cabeça do filme, mas no livro ele é um pouco diferente. Porque no filme, a Arryn se coloca diante dele e mata ele antes, né? Ele fica debaixo do cavalo, Eu nem né? lembro do Ele filme. fica debaixo de um cavalo, aí ela vai, mata o Nazgûl e vai. Só que ela também ficou bem machucada, né? Não, E então, é porque no filme o Théoden não recebe uma lança. Não, ele é derrubado do cavalo. Ele o é só cavalo fica em derrubado cima- do cavalo. Aqui eu acho que tem uma lança que entra nele. E aí ele fica embaixo desse cavalo do mal aí. E é legal porque o Angmar, ele pega uma massa. Então, assim, ele podia muito bem ter matado muito rápido o Théoden, muito rápido a Elwyn, que até então era um cavaleiro Dernhelm, que estava aí junto. Ele podia muito bem ter feito tudo isso. Não, mas ele gira a massa pra matar ele. E aí, nessa, a Elwyn pega e se põe na frente, aí ele pega e fala, né, a grande frase lá, maravilhosa, que todas nós mulheres adoramos. Ele dá uma risada, imagina ele rindo e falando assim, seu tolo, homem nenhum pode me matar. E isso é tão legal, porque no livro fala que o elme dela cai e os cabelos dourados aparecem, e aí ela fala, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher valente. Como que ela fala essa parte? Ela fala assim, ó, mas não sou homem vivente, contemplas uma mulher. Elwyn, eu sou, filha de Elmund. Puseste-te entre mim e meu senhor e parente. Vai-te, se não és imortal, pois seja vivente ou obscuro morto-vivo, eu te abaterei se o tocares. Porque aqui não fica bem explicado que ela mata, né? Ela faz esse discurso, né? Na verdade, antes o Merry também ataca ele, né? Com pega a espadinha. com a espadinha lá. Vem Não, primeiro, mas né? sim. E aí distrai ele um pouco ali pra Elwyn ter a chance de... Mas isso é legal, porque ela corta a cabeça do cavalo do mal dela em uma facada, assim. Tchum! E aí, nessa que ela corta, ela sente um choque no braço, né? Exato. Também, porque ele é poderoso. E aí, O braço nessa... dela quebra todo, né? eu não sei, acontece alguma coisa com o braço dela que eu não entendi. E aí, nessa, ela meio que cambaleou. A hora que ela cambaleou, ele cresceu pra cima dela. A hora que ele cresceu pra cima dela, o Merry ficou desesperado e foi lá e meteu uma espadinha, sei lá, se foi na perna, se foi nas costas, nem lembro onde é que foi. E aí ele se cambaleou também. E aí o Merry também tomou um choque, porque aquele bicho era poderoso demais, né? Também tomou um choque e A caiu. espada dele se desfaz, né? A espada dele esfarela todinha e ele toma um choque caído pra trás. E aí, diferente do filme, mas ela mata. no filme tem um último diálogo entre a sobrinha e o tio, né? E aqui não tem esse diálogo, né? É entre Não, o Merry o e o Elmer, rei, Ele né? não percebe que ela tá lá. Não, aí o Théoden fala, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com o Elmer. Aí o Elmer chega, daí ele pega e fala assim, fala pra Elwyn que eu a amo, né? Manda um recado pra Elwyn. E aí o Théoden morre, sem saber que a Elwyn estava do lado dele. E o Elmer acha que a Elwyn tá morta lá, né? Sim, Porque ela fica tão mal Fica que tá muito mal, ele né? tem ela como morta. Não, e assim, porque ela não tomou golpe nenhum, né? Foi só a ricocheteada do golpe que ela deu. Imagina, Isso né? que é Por causa muito do louco. poder das trevas Exato. do Nazgûl lá, né? Angmar, do Nazgûl. Mas aí chegamos finalmente na casa de cura, que a Sim, gente aí precisa eles são caminhar. levados, é isso que eu ia falar, eles são levados... Pra Minas Tirith. A casa de cura fica no 6º andar de Minas Tirith. Isso é importante, que eu pesquisei. Eu queria saber se era em Minas Tirith ou não. É um departamento lá, né? A enfermaria. Acontece essa cena muito interessante, né? Uma velhinha diz lá assim, só a mão de um rei que consegue fazer esse tipo de Esses cura, ferimentos né? são ferimentos de treva. Somente a mão de um rei poderia salvar esses... Que até então era uma lenda, né? Porque há quanto tempo eles não viam um rei? Nem ela mas acredita muito, né? Tipo, ela só fala assim, eu ouvi dizer. Ela fala, eu algum posso cuidar lugar. do jeito que eu posso. Eu conserto aqui
que um braço quebrado ali, uma cara esfolada lá. Mas, né? Aí eles falaram assim, um rei? Eu acho que temos um rei, né? Vamos chamá-lo. Né? Mas no filme, pelo menos na versão estendida que eu assisti, porque é o Aragorn que vai lá, né, e tal, cuidar dela, fica parecendo que não porque ele é rei, mas porque ele é conhecedor ali de uma Não fica claro. Né? Ele já manja dessas ervas que eles perderam totalmente o conceito ao longo dos tempos aí. E aí ele fala, você não tem a tal da Ethlia lá e tal? Então, Atelas, né? essa tela aí, pela conversa, parece que era uma erva comum. Então o pessoal falou, não, essa aqui é uma erva que a gente usa pra não sei o quê. É a folha do rei. Isso não tem poder mágico nenhum. Inclusive, ele usou... que chama a folha do rei, né? Eles falam. Inclusive, ele usou a Atelas no Frodo, quando o Frodo tomou a espadada no topo do vento. Isso. Então ele usou. Só que pra mim, ele foi lá nos campos, pegou... Inclusive, foi o Sam que colheu, que pegou a folha do rei e trouxe pro Aragorn usar no topo do vento lá, no ombro do Frodo. Só que não fala de como foi utilizado. Aqui a folha já tá estocada, já tá mó velha, mas funciona mesmo assim. Mas agora você entende o que aconteceu lá atrás, né? Você não sabia essa relação do rei com aquela erva e com o poder que isso tinha de cura, porque a cura foi praticamente imediata, né? No que ele aplicou, assim. E eu achei muito legal uma coisa que eu imaginava que não ia acontecer, né? Quando alguém chega pra ele e fala assim, tem muito mais doentes aqui, né? Se você tem todo esse poder em mãos, por que você não vai cuidar? Eu pensei que ele ia falar, não, eu não posso, porque eu tenho... Porque tem uma batalha lá fora. Tem uma batalha pela frente. Né? Não, ele passa a noite toda curando os outros enfermos. Eu achei isso muito interessante. Bonitinho. Mas sabe uma coisa que eu achei muito legal dessa cura? Porque a velhinha lá, que eu não vou lembrar o nome dela, ela fez todos os curativos importantes que precisava fazer, né? Então, assim, ela cuidou de osso quebrado, de perna, de ferimento de lança, tudo. Mas esses ferimentos de trevas, somente a mão do rei com Atelas é que podia curar. E aí, depois que ele curou tudo, o Aragorn, ele pega e fala, bom, agora eles já estão prontos para sair das trevas. Mas eles só saem das trevas se eles quiserem. Eu já abri a porta, mas eles só saem através do amor. E aí foi por isso que o Aragorn chamou o Elmer, que é o irmão dela, para poder despertar ela. E aí foi por isso que o Pippin chegou para despertar o Merry. Então, assim, foi não só a Atelas com a mão do rei, como também o amor fez com que eles saíssem das trevas e lutassem por esperança. Isso eu achei, assim, um paralelo sensacional com a nossa vida e com a forma como a gente se relaciona dentro das trevas mesmo, né? Quando a gente tá em trevas também. E aí acontece a pira do Denethor, né? Que aí o Gandalf, paralelo, né, a isso tudo, depois o Gandalf acaba conversando um pouco também, né, com a velha e com o Aragorn e tudo. Um pouco antes, né? Porque nessa hora o Faramir já está na casa de cura. E uma coisa importante que aconteceu lá na pira foi que o Théoden, ele falou pro Gandalf que o Gandalf queria aquele poder, que o Gandalf queria ser o rei, que o Gandalf queria assumir tudo isso, queria reinar no lugar. E, gente, isso é uma ofensa muito grande pra um mago, né? Que o mago não queria nada daquilo. E gente, é uma novidade pra gente também, que só viu os filmes, né? Sim! Esse tipo de teoria. O Gandalf querendo isso. O Gandalf querer o poder, querer ser rei. Gente, o Gandalf venceu um Balrog nas trevas. Ele ressurgiu. Agora ele é o branco, é o brilhante, sabe? Ele vai querer ser rei de uma cidade? Por favor, né? O Denethor tem umas ideias muito bizarras. Mas aí, enfim, ele morreu tudo. Aí sim a gente entende o plano final do Gandalf, que ele reúne numa tenda todos os líderes. Aí eles reúnem os filhos de Elmer, dos Dúnedain, pra falar, olha, a gente tem um plano genial que é, vamos atrair o olho do Sauron pra que o Frodo consiga, por outro lado, entrar na Montanha da Perdição e jogar o anel. E eles falam, mas quantos... Porque houve várias batalhas, né? Igual a gente falou. Quantas pessoas vivas e dispostas tem pra lutar? Aí, a princípio, eles falam que só tinha 2.000 pessoas. Mas aí, depois, não. A gente percebe que o Aragorn conseguiu, através da sua força como rei, chamar mais pessoas e conseguiram mais de 7.000 guerreiros. Que é bem pouco ainda, né? Vamos combinar. Mas perto de 2.000. Mas em comparação com as forças de Sauron, é ridículo, assim. É ridículo, nada, né? E aí eles vão pra batalha e chegam até o Portão Negro. E eles batem lá no Portão Negro. E assim, aquele exército podia abrir a porta e arrebentar com todo mundo. Sabe? O exército de Sauron podia chegar já arrebentando. Mas aí chega com aquela piadinha, aquele Númenóreano lá, cheio de pataquada, de piadinha. E é engraçado que na versão estendida, o boca do Sauron, ele só tem uma boca mesmo, né? É um cavaleiro todo negro e só aparece a boca dele. E aí ele pega e fala, olha, a gente vai querer fazer uma barganha com você aí. Todo mundo tem que sair da Terra. O pessoal agora, a partir de agora, vai começar a pagar tributo pra Sauron. Vocês nunca mais vão levantar uma espada pra lutar contra qualquer soldado de Sauron. E aí sim, a gente entrega o dono dessas peças de roupa aqui, né?
o nosso escravo. E aí ele joga o colete de mitril, a ferroada, a espada. E, gente, aí nessa hora eu fico pensando, a galera que não assistiu o filme pensa, putz, as coisas são do Frodo. E aí o Merry fica desesperado, o Merry grita e quer lá salvar todo mundo. O Gandalf fica desesperado, né? Todo mundo. Gente, você vê a cara do Gandalf. Pippin, né? O Merry não foi. É verdade, o Merry não foi. O Merry tá na casa de cura. O Merry tá na casa de cura. Mas se a pessoa é vacinada em verdade. história, já sabe que se não viu o corpo, não adianta mostrar a orelha. Não, mas eles não falaram que tava morto. Mas assim, os personagens têm um segundinho de pânico e daí eles tipo, não, a gente vai lutar. E o Pippin fica até meio perdido. Ele não entende porque o Gandalf quer continuar lutando. Mas o Gandalf já se ligou que tipo, eles não pegaram o Frodo, porque senão eles estariam com o anel. É verdade. Eles não iam fazer Sim, se eles tivessem com o anel. exatamente. É verdade. É maior raciocínio, Eles né? não falaram que tinham matado o Frodo. Sim. Eles falaram que ele ia sofrer nas masmorras por bons anos. E se um dia eles quisessem, eles devolveriam o Frodo todo estropiado pra eles verem o que eles fizeram com o Frodo. E aí isso é muito triste, né? E é mais ou menos aí que a gente, né, termina a história, né? Sem saber. Eles negam a oferta, obviamente. As águias chegam e daí termina. Sim. De novo, estão batalhando, perdendo. Aí nessa que o Beregond, eu acredito que ele morre, porque chega um orc gigante em cima dele. Aí isso é legal, porque o Pippin pega e espeta o orc gigante lá que cai em cima do Beregond. Aí ele tem um minuto de reflexão e fala assim, nossa, eu acho que todos nós vamos morrer. Como eu queria que o Merry estivesse junto comigo. Acho que no fim das contas o Denethor tem razão mesmo, de querer passar os últimos minutos da vida dele com quem ele ama. Eu queria muito que o Merry estivesse junto comigo. E aí nessa hora ele olha pro céu e as águias chegam. Muito legal. E acabou. Mas Sobe acaba o letreiro. com a mesma sensação do final do último livro, que é assim, e agora, né? O mal tá aqui à frente, a gente não sabe onde está o anel, como está Frodo, e a gente embarca na próxima aventura pensando em tudo isso. O ano que vem a gente continua com o capítulo 6, né? Ano que vem. Aí entra Frodo e Sam. Ano que vem, mais conhecido como Amanhã, a gente já pega o próximo livro pra poder terminar. O próximo literário já é? Já também? Uau. Já, não, agora na não sequência. só o próximo literário, como a leitura coletiva dele tá em vigor lá no Discord, e eu acho que é meio que amanhã que a gente começa o livro mesmo. Então. Olha que legal. Vamos pegando firme aí, porque a gente vai terminar esse livro ainda esse ano. Não, porque vão faltar os apêndices, mas a história do Senhor dos Anéis a gente conclui ainda esse ano e provavelmente vai deixar o apêndice pra gente falar no começo do ano que vem. Então você já falou, Nathan, lá no grupo do Discord, no canal do Discord, ou mais do que isso, da comunidade do Ictus no Discord. Comunidade, cheia de canais lá dentro. A Luísa veio por essa comunidade. A gente tem a Luísa que chegou a nós por essa comunidade e que está coordenando a leitura que vai começar de toda a obra do Tolkien lá na comunidade também. Quando é que começa? Porque depois de ler O Senhor dos Anéis inteiro, por tantos e tantos anos aí no literário, a gente vai voltar pro Hobbit e começar tudo de novo. Como se nada tivesse acontecido, né? Pois é. Quando é que começa, Luísa? Dia 22 de novembro começa o Hobbit. Mas é importante dizer uma coisa, Paulinho. A Luísa só tá conseguindo fazer isso no Discord porque ela é uma apoiadora do Ictus lá no Catarse. Então todos os apoiadores, eles têm a prerrogativa de escolher suas próprias leituras coletivas na plataforma do Discord e organizar suas leituras. Por causa disso, a gente tá lendo de novo aí, ou vai começar a ler, né? Com a curadoria da Luísa aqui pra gente, a saga do Anel toda. Quem quiser acompanhar é só tá junto lá. Já tem o pessoal se movimentando pra ler no ano que vem o nosso querido Harry Potter, que a Adri vai entrar em loucuras aí, então deve acontecer o ano que vem. Correu uma lágrima aqui, eu presenciei. Exato, e qualquer um que quisesse se tornar apoiador, ganha isso aí de brinde. Eu tô a fim de ler um livro pro vestibular, convida as pessoas pra ler junto com você. Eu preciso ler o Vadimecum. Qualquer... Convida a comunidade. Qualquer livro. Você tem a prerrogativa de ir lá organizar, se as pessoas vão seguir você ou não, é outros 500. Mas eu acho que é uma ferramenta legal, porque dá uma abertura pra... Tô com vontade de ler tal livro, por que não convidar? Mesmo que entre 2, 3 só, são 2, 3 lendo junto com você. Acho que qualifica muito a sua leitura, fica muito mais legal. Eu só quero saber se a gente vai gravar esse tanto de podcast pra Harry Potter igual foi pro Senhor dos Anéis, hein? Opa, eu topo. Depende da Adriana, né? Vou gravar só com o Ictus, amor, ó, que você não quer gravar.
Vai me abandonar, vai virar bandeira pro Ictus. Tá? Pra saber mais, gente, o link da comunidade do Discord está no post desse programa, tanto em irmãos.com quanto no Ictus Podcast. É só entrar lá no site. Lembra aquele negócio de a gente chamar de site e tal? Você entra lá, vai na postagem, tem todos os links bonitinhos lá, inclusive pra entrar nos grupos do Telegram, que a gente faz parte, todas as comunidades onde a gente participa, pra assinar o Clube Ictus e receber livros com curadoria muito especial na sua casa todos os meses. ictus.com.br, que se você não sabe ainda como escreve, ICHTHUS.com.br. Todas as informações estarão presentes Cupom lá. de desconto Irmãos para você ganhar 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano. E também a gente criou um encurtador pro Discord, hein? Agora, se você quiser decorar o link, é facinho. É bit.ly/leitura coletiva. Cai direto lá. bit.ly. Que demais. Nunca mais vou perguntar pra vocês do grupo. Passa o link. Muito bom, gente. E a gente volta, continua a nossa jornada. Mês que vem vai ter mais um pouquinho de Terra-média pra gente concluir o livro e continuar sonhando, né, com os próximos que vem por aí, que Tolkien está produzindo. Não, Tolkien está produzindo não, mas que a gente não leu ainda, tem muita coisa pra gente ler. Eu tô feliz que a Luísa tá aqui de novo com a gente. Foi muito bom conhecer ela por causa do Discord, assim como tem sido muito bom conhecer várias pessoas que têm se aproximado bastante da gente. E é legal encontrar uma pessoa descolada e super proativa pra podcasts, assim. A gente já teve a Júlia também gravando com a gente lá no universo de Nárnia, aqui no universo do Senhor dos Anéis, a Luísa. E sim, a gente vai chegando, né? Descolada, eu acho que ninguém nunca me chamou assim, mas tudo bem. Aí, é que você não tava na abertura quando o Paulinho chamou a gente de... Do que foi, Carol? Rechonchudo. Eu falei essa equipe rechonchuda.